Olá para você que está assistindo o Espaço Aberto, o programa aqui da TV Câmara Bauru. Nós estamos em agosto e neste mês acontece a campanha Agosto Dourado, uma campanha de conscientização e incentivo ao aleitamento materno e à amamentação. Para falar sobre isso com a gente, nós estamos aqui com a doutora Rociclei Pinheiro, médica presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e tirar alguma dúvida com relação à importância do aleitamento materno. Sim, vamos tirar algumas dúvidas e começando falando dessa campanha aí de agosto, né? Porque realmente é um mês dedicado a falar do aleitamento materno. Nós temos o Dia Mundial da Amamentação, a gente tem a Semana da Amamentação e aí o Agosto Dourado. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente como essa campanha costuma se estruturar, como ela costuma trazer esse reforço ao incentivo à amamentação? A amamentação, ela é mais que uma prática, ela é uma estratégia de saúde pública que pode diminuir a mortalidade infantil e materna também. Portanto, os países que estão de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ou seja, de incentivar a amamentação até os 2 anos de idade ou mais, exclusivamente até os 6 meses de vida, tem feito várias campanhas para que conscientize a população sobre a importância da amamentação. Nós sabemos que o mês de agosto, que é conhecido como agosto dourado, é um mês em que nós despertamos lá o leite materno como padrão ouro de alimentação. Esse padrão ouro é porque o leite materno contém todos os nutrientes necessários para um bom crescimento e desenvolvimento infantil, além de ter substâncias bioativas que vão ajudar na imunidade, ou seja, essas crianças vão ter menos doenças diarreicas, doenças respiratórias. E com isso, ficando menos doentes, tem menos risco de morrer. Além disso, protege a mãe também. A mãe que amamenta, ela tem uma fisiologia adequada e com isso ela tem menos risco de ter câncer de mama, câncer de endométrio, além de criar um vínculo mãe-filho maior, então diminuindo o abandono infantil. E o mais importante é que a gente tem que incentivar para diminuir a pobreza de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E é comprovado cientificamente que o leite materno ele ajuda no neurodesenvolvimento e as crianças elas têm um QI 3,8 pontos acima de crianças que tomam fórmula. Isso diminui a desigualdade social. Durante a primeira semana de agosto é comemorada a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Nessa semana, nós discutimos estratégias de saúde pública que possam ter investimentos e ter o incentivo à amamentação. Essa campanha, pertencida como ISMAN, ela é coordenada pela Aliança Mundial de Suporte para Aleitamento Materno, que é a UABA, e ela é realizada em mais de 127 países. E o Brasil, como ele fez um acordo pelo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, o Brasil também trabalha durante todo esse primeiro mês de agosto. Mas durante todo o mês, que é o agosto dourado, nós vamos ter vários momentos em que nós vamos discutir sobre a importância da amamentação como uma estratégia de saúde pública. E realmente não é de agora que existe essa campanha, né? Então eu gostaria até de discutir alguns resultados, porque um dos grandes objetivos do Agosto Dourado e dessas políticas públicas que a senhora citou, inclusive, é justamente o incentivo à amamentação para trazer todos esses benefícios que a senhora cita, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? E falando então de alguns resultados, este ano, por exemplo, a prevalência de aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses no país está em 45,8%. Isso são dados do Ministério da Saúde. Esse número evoluiu nas últimas décadas, mas a meta é chegar a 70% de aleitamento exclusivo em 2030. Isso está aliado com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU? Sim, está alinhado com os objetivos e a gente sabe que o Brasil
tem um dos maiores prevalências do aleitamento materno. Na verdade, nós temos o último estudo de prevalência, foi realizado em 2019, que é o ENANI, o Estudo Nacional de Nutrição Infantil e Aleitamento Materno, e o ENAMI, ele veio mostrar para a gente o quanto que esses investimentos nos últimos 10 anos, ele aumentou em torno de 12% a prevalência de aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses. Nós sabemos que todos os países em desenvolvimento precisam investir nas boas práticas de alimentação. E, com certeza, a gente tem uma meta de continuar diminuindo a mortalidade infantil em torno de 47%, conforme ocorrer também, tem ocorrido nos últimos 30 anos. Mas a alimentação saudável, junto com o aleitamento materno, ela pode sim diminuir a mortalidade infantil. Se você pensar somente na amamentação, somente o aleitamento materno ele pode diminuir em 13% a mortalidade infantil de crianças menores de 5 anos de idade. Junto com a alimentação saudável, a gente pode chegar a 19%. Então, se nós queremos que essas crianças vivam bem, tenham saúde e sejam adultos saudáveis, a gente precisa investir na alimentação saudável nos primeiros anos de vida. Sim. E agora falando da campanha especificamente desse ano, como o Agosto Dourado é uma campanha anual, é normal cada ano trazer um tema um pouco mais central para ser trabalhado com mais cuidado. Esse ano, por exemplo, o tema é amamentação, apoie em todas as situações. Então a senhora poderia falar como a amamentação pode ser realmente apoiada em todas essas situações e por que é tão importante, né? Qual é a diferença que faz no incentivo ao aleitamento materno ter esse apoio, a mãe ter esse apoio para poder realmente realizar a amamentação? Nos últimos anos, nós passamos por vários dificuldades. A gente teve a pandemia da Covid-19, a gente tem as calamidades públicas, as emergências. Recentemente, nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso demonstra o quanto que a gente tem que apoiar as famílias na amamentação. Por quê? Porque no momento de vulnerabilidade, qualquer dificuldade a família pode desistir da amamentação. E nós sabemos que, especialmente nesses momentos de vulnerabilidade, a gente não vai ter acesso à informação. Além disso, a amamentação, ela também diminui a desigualdade social. Então, todas as pessoas precisam ter essa informação. E a informação, ela precisa chegar onde a família está. Por isso que nós escolhemos esse tema. Esse tema foi acordado entre todos os países que participam da Semana Mundial do Aleitamento Materno. E considerando que todas as pessoas podem precisar desse apoio em todas as situações. Isso vai funcionar como uma diminuição da desigualdade, inclusive nas famílias que têm diversidade de gênero, que é uma coisa que precisa ser discutida hoje. Cada vez mais nós temos os casais homossexuais e eles precisam também estar apoiados. Apoiar a amamentação é você disponibilizar informações, apoiar a amamentação é você ouvir a família, saber as necessidades. Apoiar a amamentação é você estar disponível para responder todos os questionamentos. Apoiar a amamentação é você manter a luta, sabendo que nós vamos. O nosso objetivo é diminuir a mortalidade infantil e diminuir a desigualdade social, independente do nível socioeconômico e social. Então, precisamos sim apoiar a amamentação em todas as situações. Sim, e pensando no tema desse ano, falando desse apoio, mas não só isso, né? Porque essa fase da amamentação pode ser difícil, independente do cenário que a pessoa se encontra. Então, hoje, quais são as maiores dificuldades que as mães encontram ao amamentar? E como que a campanha pode acabar auxiliando essas mães para encontrar as informações, se precisar, ou para encontrar os instrumentos em cada cidade que elas se encontram, que possam apoiá-las também. Então, como que isso pode se relacionar?
São vários pontos em que precisamos ressaltar a importância desse apoio. Quando que começa a gestação? A amamentação começa ainda durante a gestação. No momento em que a mãe descobre que ela está grávida, ela já precisa ter informações sobre a importância da amamentação. As mães, geralmente, elas fazem acompanhamento pré-natal nas unidades básicas de saúde, e com isso, os profissionais, às vezes, até nem abordam ter uma amamentação. Eles ficam preocupados em fazer exames, em acompanhar as patologias mais gestantes, mas nós temos a Sociedade Brasileira de Pediatria limitado para a inserção do pediatra na consulta pré-natal, justamente para nós despertarmos a importância da mãe tirar todas as dúvidas com relação à amamentação. Existem outros pontos, como, por exemplo, a participação da família nas consultas pré-natais, a presença de um acompanhante durante o parto, e aqui a gente releva horas de ouro, que é a Golden Hour, que é a primeira hora de vida, em que esse bebê, se ele nascer bem, sem nenhuma intercorrência, uma boa vitalidade, não precisar de nenhuma manobra, esse bebê deve se manter no contato pele a pele na primeira hora de vida. É um dos grandes desafios por conta do sistema de saúde em si, mas é importante que a mãe saiba disso. Se o bebê dela não nascer bem, ele deve ficar no contato pele a pele. Isso vai garantir que 60% dos bebês tenham alta do hospital em aleitamento materno exclusivo. Sabemos que há, sim, uma vulnerabilidade no manejo da amamentação na primeira semana de vida, então esse bebê deve ter um retorno garantido, agendado, para saber se a mãe está tranquila, se a família está apoiando, que é importante ter uma rede de apoio, e se tem alguma intercorrência com relação à amamentação. Além disso, para a manutenção do aleitamento, porque é difícil o início, mas é muito difícil manter a amamentação exclusiva até o sexto mês de vida. Nós precisamos trabalhar as leis trabalhistas, a mãe que tem algum vínculo trabalhista, ela tem direito a se manter em casa, cuidando do bebê dela por 120 dias. Se ela trabalha em empresas cidadãs, que são empresas que dão 180 dias de licença maternidade, ela pode ficar 180 dias. No momento que ela for voltar ao trabalho, ela tem que ser orientada a extrair o leite, a conservar o leite, treinar alguém que ofereça o leite materno para o bebê em copinho, de alguma forma, a gente precisa manter que esse bebê continue sendo amamentado até 2 anos ou mais. Isso vai garantir que será um bebê mais saudável, um bebê que tenha menos intercorrências, que procure menos no hospital e tenha menos chance de morrer. E com certeza vai crescer um adulto mais saudável. O interessante é que a Organização Mundial da Saúde prevê que até o ano de 2100 nós vamos ter no mundo 25 milhões de brasileiros, ou de centenários. E aqui no Brasil, mais ou menos 1,5 milhão de brasileiros centenários, pessoas que vão viver 100 anos. Para viver 100 anos, precisa ser saudável, não ter doenças crônicas, não ter diabetes, colesterol, enfim. Se você não tiver esse bebê em alimentação adequada, essa criança com alimentação saudável, com certeza vai ser um adulto mais saudável. Lembrando que as crianças que vão viver 100 anos já nascerem a partir do ano de 2000. Uhum. Olha só, né? Então, para a gente ir encerrando, e muito interessante essa última fala, que mostra realmente que o aleitamento materno é uma questão de saúde, também de direitos, né? Então, reforçar isso. Então, para a gente terminar reforçando os recados principais aí do Agosto Dourado, poderia agora falar de uma maneira resumida para quem está assistindo de casa, quais são as recomendações da Organização Mundial da Saúde quando a gente fala do aleitamento materno, e lembrando também que o Agosto Dourado acontece agora em agosto, mas essas políticas públicas, essas recomendações, provavelmente e devem permanecer ao longo do ano, né? Então é um recado que a gente dá agora, mas que é para valer para o ano todo e para as próximos anos, próximas décadas, como a senhora falou, né?
pensando até na longevidade, na saúde da população. Então, falar essas recomendações e deixar esse recado que o agosto dourado está valendo agora em agosto, mas no ano todo também, né? Obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão relevante para a nossa população. A Organização Mundial da Saúde, ela orienta que as crianças devem ser amamentadas até 10 anos de idade, lembrando que existe muito trabalho que o aleitamento continuado, ou seja, mais de 10 anos, ele tem muito benefício para a família, para a criança, para a mãe, para o planeta, para diminuir a poluição do meio ambiente, mas ele deve ser exclusivo até o sexto mês de vida. Então, a amamentação deve ser mantida até 10 anos ou mais e exclusiva até o sexto mês de vida. E, com certeza, uma alimentação saudável, sem alimentos ultraprocessados, também vai manter essa criança mais saudável. E vai manter a família mais saudável, vai diminuir pobreza, diminuir fome, diminuir mortalidade infantil, diminuir mortalidade materna. E não esqueça, procurem sempre a orientação de profissionais de saúde que estejam bem preparados para tirar as dúvidas, porque a política do desmame, na menor dificuldade, a mãe acaba oferecendo uma forma infantil. A amamentação, ela é transgeracional. A gente sabe que já tem evidência científica que a mãe que amamenta seu filho exclusivamente, nós vamos ter pelo menos uma geração mais saudável, com 25 anos pela frente. Então, vamos estimular, incentivar e apoiar o aleitamento materno. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rociclei Pinheiro. Obrigada a você também que acompanhou esse espaço aberto, que ouviu a médica presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando do Agosto Dourado. Esse programa fica circulando na TV Câmara Bauru, também está disponível no YouTube. Então a gente encerra aqui agora. Muito obrigada pela audiência e até a próxima oportunidade.